Salve, salve, pessoal aí da Rádio Carioca Futebol, pessoal também do canal Sensacional, Jorge Harrison, Gabriel Rodrigues, Tony Ferreira, Felipe Rostortolato, tem um nome complicado, né? Difícil de falar, né? O Garcia Júnior, Paulo Nobre, meu abraço aí para vocês aí, um salve aí para todos vocês, William Farias também, né? Eu sinto muita falta aí de vocês aí de fazer os jogos na rádio, né? Mas estaremos juntos aí breve aí, em qualquer lugar, qualquer momento aí. Bem, o tema de hoje, falando ainda sobre Campeonato Carioca, eu vou deixar aqui, coloca aqui embaixo nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver, né? Qual história você quer que eu traga? Eu não posso trazer a coisa da época atual, porque fica assim meio... é uma coisa que todo mundo já está fazendo. Então o que é mais popular fica por último, né? E assim, eu gosto... uma coisa... qualquer história, qualquer campeonato que aconteceu há alguns anos, pode ser que aconteceu há pouco tempo, ano passado, há 2 anos atrás, não sei, o que você sentir aí, né? Se for do Paulistão, eu vou ter que dar uma estudada mais a fundo, né? Porque o Carioca o futebol carioca é o que eu tenho mais vivência, né, no momento, né? E se for algo mais nacional, talvez eu tenha pouca dificuldade, por aí vai. Bem, eu vou dar uma explicação por que eu coloco os vídeos aqui, ó, para onde eu estou apontando, em pequena escala. Bem, todo mundo sabe que o YouTube está com algum problema, está com esse problema de direitos autorais. E qualquer vídeo que você botar em tela extensa, né, o que vai acontecer? Os detentores do direito daquele vídeo vai pegar aquele vídeo e vai tirar teu vídeo do ar. E eu, como não quero problemas, quero enriquecer, a gente vai fazer da maneira como pode. Bem, dados os avisos aí, os salves, né, vamos então falar agora sobre o Campeonato Carioca que não houve final. Os campeonatos, né, no caso. Vamos contar sobre 6 campeonatos aqui, onde a decisão ficou mesmo lá naquela final da Taça Rio, onde ali o campeão carioca foi definido ali. Para que vocês entendam melhor a história, desde 82 o campeonato é disputado dessa maneira. O campeão da Taça Rio enfrenta o campeão da Taça Guanabara. Vice-versa, né? A Taça Guanabara vem na frente. Mas como surgiu a Taça Guanabara? Bem, em 1960 houve um movimento que separou a cidade do Rio de Janeiro, a qual chamamos de Cidade Maravilhosa, né, das demais cidades fluminenses, né? Portanto, aí o que aconteceu? O Rio de Janeiro passou a se chamar Estado da Guanabara, né? Ficou só a cidade do Rio de Janeiro ali com esse nome. E aí, durante no futebol, permaneceu a federação estadual. Aí se tinha um campeonato estadual e um campeonato carioca, no qual o Flamengo venceu 2, né? Em 79, esses 2 títulos o Flamengo levou, o estadual e o carioca, o título extra, né? E em 82 foi criada a Taça Rio e foi decidido que esses 2 campeonatos seriam anexos. O vencedor de cada um torneio, né, virou o primeiro e o segundo turno do Carioca, se enfrentariam na final. Se o mesmo time for campeão, ele é campeão carioca direto, sem a necessidade de 2 finais, né? E aconteceu isso. Desde 82 é disputado assim. Atualmente já não é disputado mais, é feito turno único, os 4 melhores vão disputam ali a final, né, a fase final, e do 5º ao 8º disputa a Taça Rio, né? Não colocam mais os 2 campeões frente a frente na final do Carioca, né? Aí do 1º ao 4º faz a semifinal, né? E o time que vencer, é claro, faz a final, e quem ganhar a final é campeão carioca, né? Tudo em 2 jogos, né? Então o que aconteceu?
Entre 82 até 2013, 2014 em diante já não foi mais disputado assim, tivemos 6 campeões carioca decidido nos 2 turnos, né? Exceto 2003, que foi disputado nesse formato também, 12 times, todo mundo contra todo mundo, os 4 melhores vão à final. E naquele ano, a Taça Rio ficou com um time de melhor índice, por índice técnico, que no caso foi o Vasco, que ganhou a semifinal 2 vezes do Americano de Campos. O Vasco foi líder no campeonato ali no primeiro turno, ganhou a Taça Guanabara. E aí, por ter vencido os 2 jogos contra o Americano, foi campeão da Taça Rio. Bem, o primeiro campeão carioca vencendo os 2 turnos foi exatamente o Vasco. O Vasco da Gama venceu os 2 turnos, né? Era disputado tudo em pontos corridos, todo mundo contra todo mundo. Aí no segundo turno só viravam os mandos de campo, né? E ali o Vasco decidiu o título nesse jogo contra o Bangu, né? Num chute aí do Roberto Dinamite, o goleiro Wagner meio que dá um rebote e acaba levando o gol. O gol que vocês estão vendo aqui, que decidiu o campeonato carioca para o Vasco. E como o Vasco já tinha sido campeão, então os jogadores se reuniram e vão ter um objetivo aqui: vamos ser campeão, mas agora invicto. Já que a gente tem ainda mais uma rodada, vamos tentar fazer um bom jogo contra o Flamengo. E na última rodada sobrou pancadaria, parecia uma final, né? O goiano Uidemar foi massacrado ali, né? O Júnior deu essa cabeçada aqui, olha que feio. Ficou feio para ele na última temporada dele como jogador profissional fazer isso aqui. E o Edmundo não ficou atrás e fez isso aqui, também foi pro chuveiro, né? Mas um talentosíssimo Edmundo, que na época estava começando ali sua carreira, com apenas 20 anos, ele dá esse drible e faz esse golaço. Olha que talento! Ele faz esse gol, mandando ali no ângulo, o goleiro Gilmar não vê nada. A bola vai lá e a coruja dorme. Grande gol de Edmundo. Vasco faz 1-0, só que aí toma o empate com o Marcelinho Carioca, que ele bate essa falta com extrema categoria. Ah, Marcelinho. Ah, Flamengo, se soubesse aproveitar melhor. O Flamengo, infelizmente, não aproveitou melhor o Marcelinho Carioca, que fez sucesso com outro time de maior torcida do Brasil, que foi o Corinthians, né? Então, esse campeonato ficou decidido. O Vasco ganhou os 2 turnos, né? Levantou a taça, né? O que eu vejo não fez muito sentido foi, por exemplo, o campeonato carioca, o campeonato brasileiro ser no começo do ano e o carioca no final do ano. A CBF fazia isso para que os campeonatos, o campeonato nacional, fosse disputado na mesma época que os campeonatos europeus. Só que os campeonatos europeus tinham turno e retorno, começavam no meio do ano e acabavam no meio do ano seguinte. Mas como a CBF ainda só fazia turno único, peraí, vamos fazer só no primeiro semestre. Em junho a gente dá uma pausa, começa a Copa do Brasil e os estaduais. Era assim mais ou menos que acontecia. Eu não vejo muito sentido, porque no final do ano o Vasco encerra a temporada, era o vascaíno zoando os rubro-negro, somos campeão carioca, é o rubro-negro retrucando, mas a gente ganhou o Brasileirão, a gente ganhou o Brasileirão em cima de vocês, né? Não assim necessariamente. O Flamengo ganhou o Vasco, foi no quadrangular semifinal e pegou o Botafogo naquela final, né? Roberto Dinamite, essa seria a sua última temporada. Ele encerraria, ainda jogaria mais um campeonato carioca, 93, encerraria a carreira na virada do segundo semestre de 93, né? E o que aconteceu aí? Depois disso, 92, né? O Vasco acabou sendo campeão invicto. E detalhe, o Maracanã não foi usado, o Maracanã ficou fechado
por causa dessa tragédia aqui que aconteceu em 92, quando as arquibancadas caíram na final do Campeonato Brasileiro, né, entre Flamengo e Botafogo. O jogo foi 2-2, o Flamengo acabou campeão brasileiro, né? Ali, né, mas não acabou vindo bem para o Campeonato Carioca, no qual era o grande favorito. O Vasco acabou ganhando invicto esse campeonato. Bem, outro campeonato a ser decidido foi 96. 96, com esse gol de Romário, olha que gol do baixinho, e esse outro de Sávio com assistência de Iranildo, o Flamengo faz 2-0 e levanta a Taça Guanabara, né, de 96. E segurando 0-0, o Flamengo torna-se campeão da Taça Rio. Os jogadores fazem festa aqui, olha. E o Papai Joel se torna bicampeão carioca por um clube diferente. Ele já havia conquistado 95 em cima do próprio Flamengo, quando o Renato Gaúcho meteu a barriga na bola e fez os 3-2 ali. E no ano seguinte ele se tornou campeão carioca pelo Flamengo, e no ano seguinte se tornaria pelo Botafogo, em 97. E o que aconteceu? O Flamengo foi também campeão invicto nesse ano de 96, né? O ano ali que o Romário e o Sávio se entendiam muito bem, fazendo a dupla de ataque. O Romário deixava o Flamengo e ia para o Valência. Porém, com uma oferta tentadora, o Flamengo consegue tirar o Romário do Valência e trazer ele por empréstimo ali no finalzinho de 96, indo para 97. Só que ele voltaria para o Valência em 97 novamente, né? E onde também não duraria muito e retornaria o Flamengo em 98, né? Vocês sabem bem a história. E o Flamengo se tornaria ali campeão com um tabu de 5 anos. Parecia que o Flamengo só ia conquistar o Carioca de 5 em 5 anos, né? Conquistou 86, aí de 86 foi para 91, aí de 91 foi para 96, né? Só que aí foi reduzido, porque 96 o Flamengo conquistou depois 99, né? Foi o título ali que deu alegria, né? O Romário, né, foi preterido na seleção na seleção olímpica, né? Que o Brasil poderia ter trago aquela medalha de ouro. O Zagallo, enfim, esnobou a convocação do Romário. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu igual em 98, né? O Romário se machucou, né? E teria plenas condições de disputar os Jogos Olímpicos como um dos 3 jogadores acima da idade, né? Ele havia disputado em 88 como jogador olímpico, né? Você vê aqui ele fazendo gol aqui contra a Nigéria, gols aqui contra... Na final ele faz o primeiro gol, 1-0, mas depois o Brasil toma essa virada com esses 2 gols e acaba perdendo a medalha de ouro, né? E o que aconteceu? Ele acabou não convocado, deu no que deu, o Brasil foi medalha de bronze, ali perdendo para a Nigéria na semifinal, mas goleando Portugal, né? Agora, se fosse na vida real hoje em dia, se fosse no dia de hoje, isso é meio inacreditável, porque como é que o Brasil perde para a Nigéria, mas goleia Portugal 5-0, o time do Cristiano Ronaldo? Imagina se fosse no dia de hoje. É meio impossível, né? Porque em Brasil e Portugal a gente imagina sempre um jogo duro, um jogo mais com poucos gols, né? Bem, vamos agora para 98. 98 foi aquele campeonato onde o WO entrou em campo. Vou deixar o card aqui do vídeo que eu falei sobre as polêmicas do Campeonato Carioca. No primeiro turno, o Vasco levanta a Taça Guanabara depois de segurar o empate 0-0 com o Flamengo. Você vê aqui o Flamengo com várias chances de gol, pênalti não marcado em cima do Pimentel, né? O Vasco quase abrindo o placar com o Donizete. Mas o que aconteceu? O Vasco segura o 0-0 e fica com a Taça Guanabara. Na Taça Rio, o Vasco simplesmente foi beneficiado por tabela, mas por meio dos clubes que tiraram seus times de campo. Bem, tiveram vários WO, o que meio que ajudou o Vasco, né? Dava os pontos ao Vasco. E o Vasco liderou com folga por causa desses WO.
o segundo turno e foi campeão carioca, onde Mauro Galvão faz esse golaço, faz esse gol contra o Bangu, jogo em Moça Bonita, e levanta o campeonato carioca muito bem, muito bem jogado, disputado. O Vasco maravilhoso naquele ano, 98, dispensa apresentações, eu já falei várias vezes, para repetir, eu não deixo o clubismo tomar conta de mim, mas aquele time do Vasco, se você perguntar qual que é o meu time, eu não vou responder, eu não digo meu time aqui, né? E foi sensacional aquele time, depois ganharia a Libertadores, né? E foi demais aquele time do Vasco de 98. Bem, depois disso, o próximo campeonato a ser decidido com Taça Guanabara e Taça Rio sendo vencida pelo mesmo clube foi 2010. 2010, o Botafogo, com louvor, levantou o título carioca, vinha de 3 finais perdidas para o Flamengo, 2007, 2008 e 2009, né? E 2010, o Flamengo não consegue vencer o Botafogo no Carioca. Foram ali 3 oportunidades, em todas as 3 teve um empate e 2 derrotas, né? Uma delas nessa aqui, ó, na Taça Guanabara, semifinal. O Flamengo abre o placar com o Vinícius Pacheco, mas Marcelo Cordeiro empata o jogo e ali o pequenininho Caio faz o gol que dá a vaga para o Botafogo na final da Taça Guanabara, que enfrentaria o Vasco, e o Botafogo vence por 2-0 com o gol do Louco Abreu e mais um outro aqui de pênalti. Botafogo vence por 2-0 e é campeão da Taça Guanabara 2010. E no segundo turno, o Botafogo veio melhor ainda, arrasando com os seus adversários. Papai Joel também ali ajudando, grande treinador que ajudou, né, o time a colocar mais um carioca no seu currículo, né? É um dos maiores ganhadores do Campeonato Carioca, o Joel Santana, se não for o melhor, né? Grande treinador, né? Inclusive em 2008 ele ganhou do Botafogo, mas treinando o Flamengo, né? E ele enfrentaria enfrentaria o treinador que era o seu auxiliar, no caso o ex-jogador Andrade, né? Que foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. Era interino, a diretoria efetivou ele e ele foi lá, levantou a taça com o Flamengo, né? E depois o que aconteceu? Na semifinal, o Botafogo vence por 3-2 o Fluminense, né, de virada, e o Flamengo, com esses 2 gols do Wagner Love, teve esse golaço que ele entortou, deixou o Fernando Praz arrebentado e marcou o gol. O Vasco ainda empataria o jogo, mas depois Wagner Love faria de pênalti, mais um. E Botafogo e Flamengo novamente decidiriam a Taça Rio, igual em 2009. 2009 também, se o Botafogo vencesse a Taça Rio, também seria campeão carioca, né? Mas 2010, o Botafogo abre o placar com esse gol de Herrera, ele bate no meio, mas muito forte, deslocando o goleiro Bruno. E, né, depois o Flamengo empata com essa confusão na área. O Wagner Love faz o gol de empate, se tornando artilheiro. Mas depois, Louco Abreu, com esse pênalti batido, mais ou menos parecido com o do Zidane na final da Copa de 2006, desempata o jogo, né? O Flamengo cometeu 2 pênaltis infantis ali, né? E acabou sendo prejudicado. Mas aí, o Herrera acaba sendo expulso nesse pênalti que ele fez. Mas infelizmente o Adriano vai lá. Jefferson foi lá e tornou-se protagonista. O Adriano não bateu mal esse pênalti, eu não penalizo o Adriano,
né? O goleiro Jefferson que fez uma grande defesa, né? O Adriano até que bate bem, ele bate lá no canto. Só que o Jefferson defendeu um pênalti muito difícil de ser defendido. Defendeu um pênalti muito difícil. Quando o jogador bate lá bem no canto rasteiro, é muito difícil o goleiro pegar. Só que ele conseguiu pegar, né? Talvez isso aí minou o espaço do Adriano na Copa do Mundo de 2010, né? Eu convocaria o Jefferson como o terceiro goleiro para essa Copa, né? Na ausência aí do Victor. O Victor também não foi convocado, quem foi convocado foi o Doni, o Gomes e mais o Júlio César, né? E isso, o que aconteceu? O Flamengo perdeu a decisão e o Botafogo levantou a Taça Rio, comemorando muito, né? O único resultado negativo aí, dos poucos aí, foi a humilhação para o Vasco por 6-0 no Engenhão, né? E o Botafogo levanta a taça, né? Comemorando ali Joel Santana, o Prancheta de General Severiano e também ali os jogadores, muita festa, o ataque Mercosul brincou ali nesse dia, essa que é a verdade, né? O Botafogo não fez aquela excelente partida, mas assim, a sua defesa assegurou esse título. No ano seguinte, foi a vez do Flamengo mais uma vez levantar um título invicto. O Flamengo também venceu os 2 turnos em 2011, mas não convenceu tanto quanto o Botafogo de 2010. O time vence a Taça Guanabara com esse golaço do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho veio para o Flamengo esse ano para tentar, né, assegurar uma vaga na outra Copa, já que ele não foi convocado para a Copa de 2010. Mas polêmicas e confusões meio que afastou o jogador, que viera a sair em 2012 para o Atlético Mineiro, onde ele conquistou a Copa Libertadores, né, o Campeonato Mineiro, entre outros. Mas ali uma saída ali fora da concentração, né, no jogo do Brasil contra o Chile, meio que tirou ele da seleção brasileira. O Filipão meio que não perdoou o que ele fez e tirou ele da seleção, né? O Ronaldinho Gaúcho fez esse gol contra o Boa Vista. O Boa Vista eliminou o Fluminense na semifinal e o Flamengo eliminaria a equipe do Botafogo, né? O Botafogo 2 vezes, né, eliminou o Flamengo ano passado, e no ano seguinte, né, acabou o Flamengo vencendo aí com esses 2 pênaltis defendidos pelo goleiro Felipe, que substituía o então condenado goleiro Bruno, né? Então vamos lá. Depois o Flamengo chega então a mais uma final da Taça Rio, vencendo o Fluminense. O goleiro Felipe defende esse pênalti do Tartar, mas aí Diego Maurício decide, cobra o último pênalti e acaba decidindo ali para o Flamengo. O Flamengo vai à final contra o Vasco e 0-0 também no tempo normal. E aí o Vasco tem uma sucessão de tiros para fora. Só o Alexandre fez um, mas olha que horror. Elton, horrível. Felipe Bastos na lua. E tá demais. Tava feio de ver o Vasco bater pênalti. E o Flamengo o que fez? Fez os 3 gols com o Thiago Neves, com o Renato Abreu e com o Fernando, volante, irmão do meia Carlos Alberto, né? E o que aconteceu? O Flamengo também se tornou campeão invicto em 2011, levantando a taça, fazendo o bonde do Mengão sem freio, né? Ali os jogadores comemorando e tal, que era o bonde do Mengão sem freio, né? E o Flamengo foi campeão invicto também sem disputar jogos no Maracanã. O Maracanã estava fechado para obras para a Copa do Mundo, né? E o Flamengo teve que disputar seus jogos ou no Engenhão ou em Volta Redonda. O próximo a ser disputado, e olha um detalhe, o
Vasco, apesar de ter chegado à final da Taça Rio, o vice-campeão carioca de 2011 foi o Fluminense, pela contagem de pontos. Olha aqui, ó. O Fluminense tinha mais pontos, ficou com o vice-campeonato, apesar do Vasco ter chegado à decisão da Taça Rio. 2013 aconteceu quase a mesma coisa. 2013, né, foi a última vez disputada assim, em dois grupos. Aí no primeiro, todo mundo se enfrentando dentro do seu próprio. No segundo turno, um time de um turno contra de um grupo contra o do outro. E semifinais. Foi a última vez disputada assim. E o que aconteceu? O Botafogo elimina o Flamengo, marcando 2 gols, né? Esse segundo gol parecia um aviso. O Vitinho, esse mesmo que jogou recentemente no Flamengo, agora está lá no futebol árabe, né? Depois daí ele iria para o CSKA. Esse mesmo que jogou no Flamengo decidiu a parada para o Botafogo no primeiro turno, na semifinal. E depois, contra o Vasco, o Botafogo faz esse gol e é campeão da Taça Guanabara. O Botafogo fazendo muita festa, ali os jogadores, o Vasco mais uma vez ficando em segundo. Só que no segundo turno, com o Engenhão embargado, o Botafogo decidiu a Taça Rio lá no interior, em Volta Redonda, né? E em Volta Redonda, o Botafogo meio que não deixou o Fluminense jogar, né? O Rafael Marques faz esse gol, Botafogo 1-0, mas o Dória faz um gol. Não estou falando do governador João Dória, né? Eu estou falando do Matheus Dória, faz esse gol, mas o árbitro dá pênalti. Pênalti frustrado, porque olha aqui o que o Sidorf faz. Chute, carimbo no travessão, né? Foi uma pena, ó. Pênalti, mal que o Botafogo não precisou desse pênalti, né? E o Botafogo é campeão carioca de 2013, vencendo os 2 turnos, né? De todos aí, o Fluminense é o único que não conquistou o campeonato carioca assim, né? E o Botafogo se torna aí, ganha mais um título carioca, né? Vencendo os 2 turnos. Venceu 2010, agora 2013, né? E acredite se quiser, o vice-campeão foi o Flamengo. O Flamengo apareceu com mais pontos aqui, apesar do Fluminense ter chegado à final. Não se classificou para a semifinal da Taça Rio, nem o Vasco. Passaram, né, Botafogo e Fluminense, né? Botafogo de um lado, Fluminense do outro, né? E passaram Nova Iguaçu e Resende, né? Que tiraram as vagas de Vasco e Flamengo. E o Botafogo ganhou o seu título em 2013, né? Depois ganharia 5 anos depois, em 2018, né? Numa final contra o Vasco nos pênaltis, né? E esse aqui foi o vídeo. Gente, coloca aqui embaixo sugestões de vídeos, outras histórias dos campeonatos carioca, do campeonato brasileiro, Copa do Brasil, o que for, né? Para que eu possa dar uma estudada, uma análise e fazer o seu vídeo aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Abraço aí, Gabriel Rodrigues, sensacional, George, o Bruno, o Labarra, o Thiago aí, Tony Ferreira, todos, né, que eu citei no início do vídeo também. Meu abração para vocês, do tamanho, mas não é do tamanho do Brasil não, maior do que esse Brasil e maior do que esse mundo. Fiquem com Deus, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Deixe o seu like aqui para me ajudar, comenta para engajar mais os meus vídeos. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.